Olá, boa noite. Nós estamos começando mais um programa Direção Espiritual, hoje aqui de São Paulo, aproveitando a oportunidade que estamos por aqui, registrando este encontro que nós estabelecemos todas as quartas-feiras. Agradeço muito a oportunidade de fazer parte da sua vida. Você que confia a sua vida ao programa Direção Espiritual neste momento, porque é assim mesmo. Nós precisamos escrever o estatuto de Jesus dentro de nós. O cristianismo é um conjunto de regras, claro. Nós nos orientamos às nossas condutas morais, nós observamos o que a igreja nos ensina. Mas antes disso, o cristianismo é uma experiência de intimidade. De um Deus que nos visita, que nos fala ao ouvido, que nos fala ao coração, e que a partir daquilo que Ele nos fala, a gente começa a estabelecer a nossa vida, a partir dessas palavras. É a palavra que rasga o nosso coração, a nossa consciência, da mesma forma como Jesus o fez naquele tempo. A conversão começa na escuta. É uma palavra que nos desinstala, que nos incomoda. É aquela velha experiência de sermos invadidos por um pensamento, por uma imagem. Uma experiência que nós fazemos desde criança, por isso eu digo que é uma velha experiência. Nós já estamos acostumados a ser perpassados pelas imagens, pelas palavras, pelos gestos. É assim que a gente se torna a gente. Se você for pensar, a pessoa que você se tornou está intimamente ligada a todas as imagens que você viu pela vida, a todos os gestos que lhe foram direcionados, a todas as palavras que lhe foram ditas. Ninguém é por acaso. A gente vai sendo construído como pessoas aos poucos, como se nós fôssemos um grande mosaico, cujas pequenas peças foram colocadas em fases diferentes da nossa vida, por pessoas diferentes. De maneira que fica até difícil dizer, né? Quem sou eu? Eu não tenho como dizer quem sou eu sem me recordar de todas as experiências que eu vivi. Claro, muitas são inconscientes, estão escondidas dentro de mim. Eu não tenho acesso a elas, mas elas são atuantes. A psicologia nos ensina que o inconsciente, embora não seja acessível a mim, eu tenho realidades inconscientes que foram registradas dentro de mim, na minha cabeça, no meu cérebro, nas minhas emoções, eu não tenho como acessar. Mas de vez em quando eu identifico alguma coisa do meu comportamento que eu desconheço a causa e que está lá, no meu inconsciente, mandando os recados, né? O inconsciente manda os seus recados. Alguém um dia ajudou na construção do nosso inconsciente. De maneira que muitos medos de hoje, a gente precisa compreendê-los à luz do passado. É por isso que a terapia, a boa terapia, é aquela que nos faz acessar as realidades inconscientes. E vamos jogando luz sobre esse inconsciente e vamos consertando aquilo, no dia de hoje, aquilo que estava estragado lá no passado. É assim que a gente se torna gente, com erros e acertos. São realidades que são favoráveis a nós e outras que não são tão favoráveis. É por isso que o Evangelho será sempre uma instância de conversão, de mudança. Porque eu muitas vezes posso ter hoje, nessa fase da minha vida, comportamentos que não são cristãos, atitudes que não são cristãs, pensamentos não cristãos. Por quê? Porque estou marcado por uma situação de limite lá do meu passado, que me impede hoje de ser livre para poder praticar o Evangelho. Minha gente, se tem uma coisa que nós não podemos nos esquecer, é que um coração só pode ser cristão à medida que ele é livre. Até para amar. Pode observar, às vezes a gente ama por necessidade, por interesse. Mas o amor cristão não é fruto da necessidade e do interesse. O amor só é cristão à medida em que nós somos livres. Eu não preciso te amar. E amo mesmo assim. Eu não recebo absolutamente nada por te amar. Mas amo mesmo assim. Aí você entra num território de gratuidade que nem sempre nós conseguimos acessar.
Nós estamos falando de um território de gratuidade que não se chega muito facilmente. Requer a disciplina do coração, requer sondar a fundo a nossa estrutura humana, para que a gente possa identificar nesta estrutura humana o que ali está nos dificultando a viver o Evangelho hoje. Se a gente não é livre, não adianta a gente querer viver o Evangelho. O Evangelho só é possível, as propostas de Jesus só são possíveis às pessoas que conquistaram essa liberdade interior. É por isso que a conversão, ela engloba a totalidade da nossa vida. É por isso que nós não podemos falar de religião sem psicologia. A gente não pode falar de religião sem os conhecimentos antropológicos, sem os auxílios das ciências. Sim, porque olha como isso é fantástico. Para eu ser capaz de viver com verdade um valor cristão, eu preciso corrigir muitas coisas no meu inconsciente, muitas coisas na minha vida que eu não conheço a origem. Então eu preciso começar a acessar este território desconhecido para lançar algumas luzes sobre ele e tentar arrancar dali alguma coisa que me ajude a compreender o presente. Muitas angústias hoje estão intimamente ligadas a momentos do nosso passado. Então eu não tenho como corrigir o hoje se eu também não acessar o que é passado. Por isso que a gente fala que toda vez que a gente se dispõe a viver o Evangelho, a gente começa a viver uma desconstrução natural de tudo aquilo que a gente é, de tudo aquilo que a gente aprendeu. Porque às vezes a gente aprendeu coisas na infância que dificultam hoje a experiência e a vivência de valores cristãos. Como a caridade, por exemplo. Se uma pessoa foi criada dentro de um contexto de muito egoísmo, ou até mesmo de muita necessidade, e ela não aprendeu a dividir porque ela tinha muito pouco, e se ela dividisse ela ficava sem nada, pode ser que na fase adulta ela tenha muita necessidade de reter tudo que tem, porque tem medo de voltar à carência da infância. Está vendo? Um fato hoje diretamente ligado a um fato do passado. Então a conversão é a libertação dessa estrutura que se acha eternamente necessitada e que por isso tem dificuldade de dividir. A conversão num coração assim, ela passa pela necessidade de recolher o passado, de corrigir aquele sentimento que escravizou naquele momento, porque a necessidade nos escraviza. A urgência do alimento é muito cruel. Você ver uma pessoa passando fome, só Deus sabe os registros psíquicos que aquela fome vai deixar no coração daquela criança. Pode ser que depois a vida dela mude, ela trabalhe, ela estude, ela ganhe dinheiro, ela mude radicalmente a estrutura financeira da sua família, da sua vida, mas ela continua lá com os medos da criança que passou fome. Então a gente sempre precisa tomar consciência daquilo que ainda não é cristão em nós. E identificar os motivos da nossa dificuldade em viver aquele valor cristão. Para isso a gente vai tomando contato com a palavra. A Sagrada Escritura rasga a nossa alma, rasga a nossa mente e deposita em nós a semente do Evangelho. E aí aos poucos nós vamos ficando configurados ao Cristo. A minha mente que não é cristã, porque ela está marcada pelo pecado, ela está marcada pelos limites da minha história. Posso dizer isso. Claro que, graças a Deus, nós já avançamos muito. Temos muito cristianismo já na nossa mente. Mas pode ser que a gente encontre algumas pessoas que ainda não conseguiram captar quase nada do cristianismo por causa das dificuldades pessoais que enfrentou. Algumas pessoas enfrentaram dificuldades muito graves, humanas, limites humanos, que hoje impossibilitam essas pessoas de fazer uma experiência sincera do Evangelho. E aí a gente vai depositando essa palavra aos poucos em nós, né? Como se fosse uma água que a gente vai regando diariamente, uma semente para que ela cresça. Sempre que nós temos o contato com a palavra de Jesus, nós estamos julgando uma água
Nós estamos regando a semente do cristianismo que há em nós. Por isso que nós não podemos viver um cristianismo sem a Sagrada Escritura. Eu não posso viver, eu não posso chegar ao resultado que Jesus quer de mim se eu não tomo contato com os seus ensinamentos, com as suas palavras. E nesse Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 27, é uma sequência de ensinamentos duros, não são fáceis não, porque eles contrariam, muitas vezes, a lógica que nós aprendemos desde criança. Escuta isso para você ver. Ora, a vós que me escutais, eu digo, amai os vossos inimigos e fazei o bem aos que vos odeiam. Falai bem dos que falam mal de vós e orai por aqueles que vos caluniam. Vê se isso é natural para nós. Quando uma pessoa fala mal de nós, qual é a nossa primeira reação? É retrucar. É devolver a ela com a mesma moeda. Porque a gente tem aquela ilusória sensação de que nós estamos corrigindo o que o outro fez. Mas Jesus diz que não. Jesus diz que toda vez que uma pessoa falar mal de nós, nós deveremos devolver com uma palavra bendita. Aí você pode parar e pensar, mas isso é um prejuízo que eu não quero tomar, não. Isso é ser bobo. Não. Quando a gente experimenta neutralizar o poder da palavra, da maldade que o outro joga sobre nós, é como se nós corrigíssemos um pouco aquele prejuízo que ele nos causou. Falar bem de quem fala mal de nós. Você neutraliza o inimigo, porque toda vez que você devolve uma palavra maldosa àquele que falou mal de você, você alimenta o sistema do ódio. Quando você quebra o poder do ódio que aquela palavra provoca em você, você causa um bem enorme ao seu coração. E aos poucos a gente vai desconcertando os nossos inimigos. Porque tudo o que eles querem é que a gente retruque com a mesma intensidade. Porque aquele que faz a opção pelo ódio, pela palavra mentirosa, pela calúnia, ele não espera outra coisa senão ter a oportunidade de devolver uma pior ainda do que aquela primeira que ele deu. E ele só pode devolver à medida em que ele encontra um espaço dentro de nós para depositar a sua semente de ódio. Porque o que é a palavra que calunia, que é maldosa, que é mentirosa? É uma semente de ódio. Se eu digo uma palavra maldita em relação a você, se eu semeio o seu coração com uma palavra pesada, doída, e você permite que essa palavra fique dentro de você, devolvendo-me da mesma forma, você está regando o ódio que eu joguei em você. Jesus continua. Se alguém te bater numa face, oferece também a outra. E se alguém tomar o teu manto, deixa levar também a túnica. Dá a quem te pedir, e se alguém tirar o que é teu, não peças de volta. Assim como desejais que os outros vos tratem, tratai-os do mesmo modo. Essa frase corrigiria o mundo. Você já imaginou se nós levássemos a sério esse conselho de Jesus, que a gente só deveria fazer ao outro aquilo que a gente gostaria que o outro nos fizesse? A gente iniciaria a corrente do bem. A gente iniciaria um movimento contrário ao ódio. Nós iríamos fazer de tudo para que as nossas atitudes, as nossas palavras, os nossos gestos pudessem transformar aquele que está ao nosso lado. Se amais somente aquele que vos amam, que valor tem nisso? Que valor tem a gente amar somente as pessoas que nos amam? Que valor tem a gente tratar bem somente as pessoas que nos tratam bem? Sabe, minha gente, de vez em quando eu fico pensando que o cristianismo perde o seu brilho cada vez que um cristão desiste de fazer o bem. A gente só pode entender
a nossa vocação cristã, a vocação que é universal, porque esse valor, ele é um valor absoluto. Ainda que não creia em Deus, se uma pessoa toma essa regra de ouro, de fazer ao outro somente aquilo que gostaria que lhe fizesse, nós teríamos um mundo muito melhor. A gente teria condições de alcançar uma harmonia, ou até mesmo de viver dentro das nossas cidades com muito mais qualidade. Você já imaginou se o seu vizinho se preocupasse com você da mesma maneira como ele se preocupa com ele? Se dentro das nossas cidades, na nossa rua, no nosso bairro, se a gente conseguisse viver essa proposta, essa regra de ouro, que até mesmo os ateus podem observar. Qual é o mérito de amar quem nos ama? Você que está aí acostumado a lidar com quem você ama e com quem ama você, isso a gente já sabe. A gente precisa aprender agora é lidar com quem não nos ama. A gente precisa colocar uma semente de cristianismo entre nós que não nos amamos. Lidar com os que a gente ama, a gente já aprendeu um pouco. É claro que a gente ainda esbarra em dificuldades, porque também não é fácil lidar com quem a gente ama. A gente precisa encontrar o ponto de equilíbrio entre o não e o sim, o tanto que a gente permite, o tanto que a gente nega, o tanto que a gente cuida, o tanto que a gente precisa deixar um pouco descuidado para ver se o outro acorda. É um aprendizado constante lidar com quem a gente ama, mas é muito mais fácil lidar com quem a gente ama e por quem a gente é amado. Agora, você já parou para prestar atenção em como você trata aqueles que não te amam? Como você interpreta do ponto de vista cristão a responsabilidade de estabelecer com essa pessoa uma relação respeitável, de amizade? Amizade não no sentido de ficar convivendo, não, viu? É de ser amistoso. Porque, para nós cristãos, nós não temos o direito de tratar o outro com a mesma moeda. A regra de Italião não serve para nós, dente por dente, olho por olho. Essa não serve para nós. Nós estamos debaixo deste estatuto. E eu faço questão de colocar este trecho do Evangelho de Lucas, por ser ele um estatuto bastante difícil de ser compreendido. Porque pode parecer um prejuízo, pode parecer que nós estejamos abrindo mão do bom senso, pode ser que a gente esteja ficando bobo ao fazer isso, mas não. Na verdade, esse avesso, ele nos proporciona uma maturidade espiritual, uma maturidade afetiva, que vai nos beneficiar demais depois que ela for alcançada. Porque você vai esperar menos do outro. As nossas decepções, elas acontecem, não é porque o outro nos ofereceu muito pouco, é porque nós esperamos muito dele. Os nossos erros são aí, muitas vezes estão aí. O outro ofereceu aquilo que ele podia, mas nós esperávamos tanto, tanto, tanto. Projetamos tanto, imaginamos tanto o outro, que quando ele foi ele de verdade, não nos bastou. Quando a gente assume essa regra de ouro na nossa vida, quando a gente descobre que vale a pena a gente não revidar o mal com o mal, que vale a pena a gente não devolver a palavra cruel, que machuca, que vale a pena a gente engolir em seco um pouquinho, fazer uma respiração mais profunda e passar por cima daquela agressão sem devolver com a mesma intensidade. Com a mesma intensidade não é de jeito nenhum, né? Se não fala com a mesma intensidade, dá a impressão que com uma intensidade menor pode. Não. O silêncio. O silêncio é uma forma muito sábia de responder uma agressão. E o mais bonito é não permitir que aquela agressão venha encontrar espaço dentro do seu coração para crescer. Porque quando a gente cria essa imunidade aqui, quando a gente apreende o resultado desse estatuto,
a gente começa a pensar 2, 3, 4 vezes antes de acomodar o ódio dentro da gente. O ódio que o outro nos lançou pelo instrumento da palavra, pelo instrumento do olhar, pelo instrumento do gesto. O ódio do outro nos alcança de diversas formas, mas cabe a nós bloquear a entrada desse ódio. Por quê? Porque nós somos cristãos. O coração cristão não deveria desperdiçar tempo com ódio, com rancores, com mágoas, porque isso nos adoece. E a proposta de Jesus é que nós tenhamos muita saúde. Eu vim para que todos tenham vida, e vida em abundância. É fantástico a gente pensar a dimensão da saúde mental. Sabe, você ter uma mente saudável. Eu ter uma mente saudável. E o que adoece a nossa mente? São os pensamentos negativos, são os ódios que nós alimentamos, os rancores, aquele eterno prejuízo que nós ficamos mastigando, igual o gado no curral, no pasto, que fica ruminando o alimento. Pelo amor de Deus, a gente deveria ruminar só o que é bom, fazer voltar num ciclo, da mesma maneira como o capim alimenta o gado. O capim é mastigado, vai para o estômago e volta. Volta para a boca, mastiga mais um pouco, volta. Isso chama-se ruminar. Aí, na sabedoria daquele animal, ele está extraindo todas as possibilidades daquele alimento. Por que a gente não rumina o que é bom? Por que a gente não rumina essa palavra que coloca coisas boas na nossa mente, e ao invés disso a gente fica ruminando a palavra ruim que a gente escutou ao longo do dia? Você mesmo. Quantas vezes você foi deitar e não conseguiu parar de ruminar aquela palavra infeliz que alguém lhe disse no seu ambiente de trabalho? Pode ser que esteja acontecendo hoje. Você esteja extremamente chateado com uma palavra maldosa que você ouviu, ou com uma coisa ruim que você ficou sabendo que alguém fez contra você. Você leva isso para a cama e não consegue nem dormir direito porque fica ruminando isso. Aquela palavra maldita vai e volta, e não sai, provocando uma doença mental em nós, porque toda vez que nós estamos preocupados, que a gente não consegue dormir, porque o ódio está nos habitando, nós estamos adoecendo a nossa mente. Até os pecadores amam aqueles que os amam. E aí que vantagem tem? Pecadores nós somos, né? Vamos mudar um pouquinho aqui essa palavra. Até os ateus fazem isso. Eles não estão comprometidos com essa palavra. Eu e você estamos. A não ser que você não queira ser cristão mais. Aí você tem o direito de fechar essa Bíblia e nunca mais tocar no assunto. Agora, se você quiser viver o desafio de ser um cristão nos dias de hoje, você terá que aprender a fazer essa faxina da mente, a faxina do coração. Terá de aprender a dar passos na direção daquele que te ofende. Terá que oferecer a ele uma palavra muito diferente daquela que ele costuma lhe oferecer. Terá que ter a mansidão no coração, porque só os mansos, Jesus já dizia numa outra ocasião, alcançarão o reino. Se prestais ajuda somente àqueles de quem esperais receber, que generosidade é essa? Até os pecadores prestam ajuda aos pecadores para receberem o equivalente. Está vendo? Aqui na relação, eu te ofereço porque eu sei que você vai me dar em troca. Os pecadores fazem isso. Quando Jesus fala os pecadores, é todos aqueles que não estão movidos pelo valor do amor, pelo valor da generosidade. Se eu estou movido pelo valor da generosidade cristã, eu vou oferecer e não vou ficar esperando que me dê algo em troca. Agora, se eu estou marcado pelo limite, se o meu amor é limitado, se o meu amor é marcado pelas minhas necessidades, tudo o que eu fizer por você, eu vou lhe cobrar depois. Tudo o que eu lhe oferecer, eu vou dar um jeito de cobrar depois. Por isso, tantas vezes, dentro das nossas casas, o nosso amor não convence ninguém. Por isso, tantas vezes, na nossa casa, o nosso cristianismo não é capaz de converter os que estão ao nosso lado.
porque estamos profundamente marcados pelo pecado, pela necessidade que não nos permite ser um testemunho vivo deste Evangelho na vida do que nós encontramos. O desafio é para mim, o desafio é para você, porque eu também preciso internalizar esse estatuto. Eu também tenho vontade de devolver o mal com o mal. Eu também sinto o desejo de gritar a palavra que agride aquele que me agrediu. Mas se nós quisermos observar a palavra de Jesus, nós teremos de quebrar o poder deste ódio dentro de nós. Nós vamos para um rápido intervalo e a gente volta já já com o programa Direção Espiritual. Estamos de volta com o programa Direção Espiritual. Muito obrigado pela sua presença, pela sua participação. Você que nos escreve, que manda o seu e-mail, sua carta, que nos partilha a sua vida para nos ajudar a fazer o programa Direção Espiritual. Você sabe que eu não tenho o hábito de ficar respondendo muitas questões aqui. Eu prefiro a reflexão, o contexto da palavra que vai abrangendo tantas realidades humanas e que às vezes acaba ajudando muito mais do que respondendo perguntas objetivas. Eu sempre digo que aqui na Canção Nova nós já temos alguns programas que respondem com muita competência às dúvidas das pessoas. É o caso do Trocando Ideias, o nosso querido professor Felipe Aquino com a Escola da Fé e o programa Direção Espiritual. Muito embora ele faça esse convite de você participar enviando a sua questão, nós aqui não temos essa necessidade de ficar respondendo muitas perguntas no só programa. Às vezes a gente elege uma só, fazemos aquela questão de maneira mais abrangente e acaba respondendo muitas outras que também tinham um problema parecido, ou então algum problema que de alguma forma tocava aquela questão que foi primeiramente anunciada. Eu gostaria de fazer um convite muito especial ao povo de Portugal. Nós estaremos nos dias 21 e 22 de junho, num grande encontro de evangelização em Fátima. Eu serei o pregador oficial deste encontro. Nós vamos começá-lo no sábado à noite. Nós teremos um show, piano e voz, que vai abrir as atividades deste grande encontro, uma noite de evangelização pela música. Já tive a oportunidade de estar em Fátima há uns 5, 6 anos atrás e vamos voltar agora. E no domingo nós vamos ter... Desculpe-me, o encontro começa no dia 20, 20 e 21, isso. A partir das 16 horas do sábado, do dia 20, nós temos a missa e depois o show piano e voz com a minha presença. Aí no domingo eu faço as pregações e celebro também, presido a Eucaristia. Todos vocês aí de Portugal, faça sua caravana, procure as informações com a Canção Nova em Fátima, para que vocês estejam presentes conosco nos dias 20 e 21 em Fátima. E agora convido o povo do Brasil que quer participar desses 2 dias em Fátima, desse pequeno congresso, desse pequeno acampamento que nós vamos ter lá, num auditório muito bonito, lá em Fátima, fazendo uma peregrinação, uma pequena viagem por Portugal na minha companhia. Nós vamos sair no dia 16, vamos passar por Lisboa, Cabo da Roca, Óbidos e Fátima. Você terá a oportunidade de conhecer alguns lugares bonitos e importantes da fé cristã em Portugal e ainda participará conosco no sábado e no domingo deste encontro, deste pequeno congresso que acontecerá com a organização da Obra de Maria e da comunidade Canção Nova que está presente em Portugal. Então, se você quiser, ligue para os telefones que aparecem aí na tela, faça a sua reserva, descubra quais são as condições dessa viagem. Uma pequena viagem, pequena e rápida viagem, mas também intensa, por tudo aquilo que a gente vai ter a oportunidade de viver, dos dias 16 de junho até o dia 22. Você é o nosso convidado. O nosso CD, Deus no Esconderijo do Verso, continua
à sua disposição, é o meu novo trabalho. Se você comprar aqui na Canção Nova, você ajuda a Canção Nova a pagar as suas despesas neste mês, que são muitas. A Canção Nova está passando por um momento de muita dificuldade, assim como todo o Brasil, né? A gente tem sentido os resultados da crise já, tocando nas nossas casas, nas nossas contas. E você, ao comprar um produto aqui do Davi, que é o nosso departamento audiovisual, você também ajuda a manter essa obra de evangelização. Vamos atender a Valquíria, que nos escreve: Padre, eu acredito que o senhor possa me orientar sobre um conflito que tenho vivido e que já me segue durante muito tempo da minha vida. Eu estou sempre tentando achar a melhor maneira de lidar com isso, mas não é fácil. Meu pai é alcoólatra, violento, agressivo, sempre tratou muito mal a mim, minha mãe, meus irmãos, constrangendo-nos, sem qualquer respeito e sempre nos criticando cruel e implacavelmente. Nunca entendi por que minha mãe continuou com ele. Lembro de uma pregação que o senhor fez, em que o senhor disse que nós não devemos deixar as pessoas nos jogarem os seus lixos. Mas parece ser mais complicado quando essa pessoa é o próprio pai. Aguentei a vida toda que ele jogasse o seu lixo sobre nós. Nunca consegui impor nenhuma condição minha a ele, pois ele nunca se submeteu a nada e, apesar de tudo, eu não queria perdê-lo. A ele e também a minha mãe. Trata todos como quer e pronto. Quando eu tentava reagir, ele me massacrava. Esse é o meu conflito, Padre. Amar o meu pai, mas ao mesmo tempo não conseguir conviver com ele sem me sentir humilhada, desrespeitada. Já tentei de todas as formas. Às vezes me afasto, às vezes me aproximo, mas é sempre muito doloroso. Às vezes também sinto pena dele. Hoje sou casada, feliz, mas ainda alimento esse conflito. Não sei se devo me afastar totalmente. Não sei se ainda sei como lidar com isso. Se fosse uma outra pessoa, eu com certeza me afastaria. Mas sendo meu pai, é bem mais complicado. Muito obrigado, Padre. Muito obrigada, Padre. Suas palavras têm sido uma luz no meu caminho. Quem nos escreve é a Valquíria. Muito obrigado, Valquíria. Eu sei o que você passa, minha filha, porque vejo de perto o tempo todo as consequências nefastas que o álcool provoca numa pessoa. Primeiro que toda vez que você tem uma pessoa viciada, você está diante de uma pessoa que perdeu a pertença. O que o vício faz? Ele age na vida de uma pessoa, privando-a de decidir, retirando dela toda e qualquer possibilidade de ser livre. Então aquele que tem a dependência do álcool, ele não sabe dizer não ao álcool. Ele vai agir de acordo com as necessidades que o álcool provoca na vida dela. E a gente sabe muito bem o tanto que o álcool provoca desarmonia dentro de casa. Porque não é fácil a gente conviver com uma pessoa que não se pertence mais. Com uma pessoa que não é capaz de decidir por ela mesma. E eu nunca vi um fruto positivo na vida de um alcoólatra. Vindo do álcool, nenhum fruto é positivo. É por isso que ele é radicalmente ruim. É claro que eu não estou falando de você beber de vez em quando uma cerveja com seus amigos, uma taça de vinho, mesmo que até Jesus gostava do vinho, foi o primeiro milagre que ele realizou. O primeiro milagre que Jesus fez não foi ressuscitar os mortos, não foi curar um doente, foi devolver a alegria a uma festa. Jesus gostava de uma festa, porque ele sabia que a festa é importante à vida humana. É importante o coração humano se alegrar, estar com os amigos. Jesus sabia das coisas. Era um homem de bom gosto. Ele multiplica o vinho justamente para nos demonstrar que a alegria deve fazer parte da nossa vida. Mas a gente sabe que o limiar é muito estreito. Entre um copo de vinho, uma taça de vinho, uma segunda, uma terceira, uma quarta, uma quinta, a gente sabe muito bem. O alcoólatra é aquele que não consegue estabelecer um limite para as taças de vinho. Uma pessoa que bebe socialmente para viver essa alegria, essa descontração que uma taça de vinho pode nos trazer, é aquela pessoa que
está no controle da situação. Quando uma pessoa começa a depender deste álcool para ser feliz, então nós já estamos falando de um vício se estabelecendo. Porque as toxinas, as substâncias tóxicas, elas provocam isso nas pessoas. Uma sensação de alegria, de descontração, de leveza. A maconha faz isso, a cocaína faz isso, o LSD, o crack. É como se fosse um esquecimento da realidade. Então a vida daquela pessoa é tão ruim que ela busca uma droga para poder aliviar o peso que a vida tem. Nós não estamos falando de uma realidade fácil de ser administrada. Porque a partir do momento que o cérebro fica dependente dessa substância, já precisa de um tratamento. Valquíria, muitos lares são destruídos porque os pais ou as mães, porque existem muitas mães alcoólatras também, eu já vi muito de perto situações em que o contrário acontecia. O pai não era alcoólatra, a mãe era alcoólatra. Muitas famílias são destruídas pela violência que provém do álcool, justamente porque faltou a sabedoria de reconhecer, no momento em que este processo estava acontecendo, que ali estava se estabelecendo uma dependência. Minha filha, você já tem um quadro estabelecido. Um pai dependente do álcool, provocando estragos em vocês. Primeira coisa, se existe agressão física, isso é caso de polícia. Homem nenhum. O sacramento do matrimônio não pode ser um esconderijo para a agressão de homens a mulheres. Denunciar à polícia quando existe uma agressão física, e sobretudo quando isso vai se repetindo, é uma obrigação do filho ou da mulher que sofre essa agressão. Sabe por quê? Os homens precisam se responsabilizarem pelas suas atitudes. Tem muitos homens que viram verdadeiros monstros dentro de casa porque eles não são denunciados. Porque as mulheres passam tudo sozinhas. Porque os filhos, com medo de denunciarem o próprio pai, provocam a ele um mal pior. Porque vão dando a ele o alimento que faz com que ele se torne cada vez pior. Cada vez mais agressivo, que é justamente a clandestinidade. Eu não sei se no caso de vocês existe essa agressão física. Se há, dentro dos nossos lares, agressões físicas, nós precisamos procurar a justiça. Isso precisa parar. As nossas mulheres não podem continuar sendo agredidas dentro das nossas casas, debaixo dos nossos lares e protegidas pela pseudo-compreensão de que, por ser o nosso marido, por ser o nosso pai, por sermos casados e por sermos cristãos, nós não podemos denunciar a agressividade que acontece dentro da nossa casa. Eu tenho certeza que se Jesus encontrasse uma situação dessa, ele iria relatar assim: entregue à justiça e lá vamos resolver esse problema. Agora você fala de uma outra realidade, que é justamente como estabelecer com esta pessoa, como fazer para que a minha relação de filha com meu pai lhe prive, ou melhor, lhe barre no momento em que ele vem julgar sobre mim os seus lixos. Minha filha, toda a realidade difícil que nós temos dentro de casa precisa ser enfrentada. Muitas vezes as coisas dentro de casa não são resolvidas porque nos faltam a formalização do enfrentamento. Não é quando seu pai estiver bêbado que você vai ter essa conversa com ele. E o melhor seria, Valquíria, se toda a família reunisse, convocasse o pai. Pai, nós queremos uma reunião com o senhor. Formalizasse o enfrentamento. E a partir do momento em que estão todos juntos, vocês vão dizer a ele que vocês não são obrigados a aguentarem as consequências das agressividades, as consequentes agressividades do álcool. Que vocês estão ao lado dele, que farão tudo por ele, porque o amor cristão nos pede isso, nos sugere isso, que vocês farão, que vocês não desistirão dele, que vocês irão até o fim, desde que ele queira o tratamento.
Eu não posso curar o outro com um amor que não pede responsabilidade. O amor, o verdadeiro amor, coloca responsabilidades. Amor não é passar a mão na cabecinha e dizer, tá tudo bem, será assim sempre, eu vou ficar ao seu lado eternamente. Não. Amor consiste em nós exigirmos uns dos outros o comprometimento de fazer com que cada vez mais o espaço da nossa casa seja favorável à nossa alegria. É como multiplicar o vinho, é fazer o mesmo que Jesus fez. Valquíria, vocês precisam multiplicar na sua casa a verdadeira alegria. Vocês precisam multiplicar na casa de vocês a verdadeira harmonia. E o pai de vocês precisa estar consciente que ele, ao invés de multiplicar o que é bom, ele está multiplicando o que é ruim. Ele precisa ter consciência das consequências que o vício está trazendo para vocês. Não dá para a gente passar uma vida inteira, minha gente, convivendo com os nossos alcoólatras, convivendo com os nossos viciados, sem fazer este enfrentamento no momento em que eles estão lúcidos e exigir deles uma tomada de posição. Você sabe que meu pai parou de beber assim, né? Eu me recordo como se fosse hoje. O meu pai não foi um alcoólatra a vida inteira, ele teve uma fase da vida dele, tadinho. Dificuldades, muitas dificuldades financeiras, muito sofrimento. E o álcool veio como uma solução, uma falsa solução para ele. E eu me recordo que era um dia de manhã, eu estava saindo para a escola, depois de um final de semana muito difícil. Porque quem tem um alcoólatra dentro de casa sabe o que significa um fim de semana. É o fim de semana que a gente fica com medo de que todas as coisas ruins aconteçam. São os dias da insegurança, em que você fica o tempo todo acuado com o medo do que pode acontecer, porque o alcoólatra, ele pode muitas vezes ficar violento, ele pode muitas vezes fazer o que ele jamais faria se ele estivesse são. E depois de um final de semana, de brigas, de confusões, eu me lembro que eu estava saindo para a escola, o meu pai estava sentado na mesa do café, me lembro como se fosse hoje. E eu trêmulo, porque imagina eu, um menino de 7, 8 anos, me encorajando para dar um conselho ao meu pai. Não é fácil. E aí eu pedi a ele, posso falar uma coisinha com o senhor? Aí ele me olhou assim assustado, com aquela cara de ressaca, né? A ressaca moral de saber que errou. Aí foi nesse momento que eu pedi a ele. E com muita simplicidade eu expliquei a ele tudo o que o álcool dele provocava em nós, em mim, na minha mãe, nos meus irmãos. E foi incrível a transformação que meu pai teve depois daquela conversa. Claro, ele teve recaídas, mas ele nunca mais olhou para mim do mesmo jeito. Porque eu me posicionei. Embora eu fosse um menino, eu disse a ele, eu fiz a experiência do enfrentamento. Eu formalizei a conversa e o meu pedido de socorro. Eu formalizei o enfrentamento. Eu disse a ele uma realidade que me ocorria e que talvez ele pudesse nem, claro, percebia, mas ele não tinha tido ainda o meu respaldo. Ele não tinha escutado de mim que ele não podia contar comigo para ser aquele homem que ele estava sendo. Ele não tinha o meu respaldo. Eu estava oferecendo a ele o meu coração de filho para pedir a ele um único favor. Que ele fizesse a parte dele dentro de casa. Que não adiantava ele trabalhar e nos dar o sustento do dia a dia se ele negligenciava o sustento da alegria, a multiplicação da harmonia, que nós como famílias deveríamos viver diariamente. Uma família é mais feliz à medida em que cada filho, cada pai, cada mãe, cada irmão, cada tio, enfim, avô, avó, aquelas pessoas que constroem o cotidiano de uma casa. Uma família será mais harmoniosa à medida em que cada um de suas partes fizer a sua lição de casa, a parte que lhe cabe,
Não tem como você esperar que uma família seja feliz a partir de uma única pessoa. O empenho não pode ser de uma única pessoa. E às vezes, Valquíria, o que nos falta é isso. É a gente dizer a Ele, no momento em que Ele pode ouvir, que o que está acontecendo não nos favorece. E você tem toda a razão. Nós não somos o depósito de lixo do outro. Nós não podemos aceitar essa condição. O outro erra, e nunca alguém diz a ele que aquele erro está prejudicando as estruturas da casa. Porque às vezes, o outro pode até ter a consciência de que está errando, mas lhe falta a formalização do pedido de socorro. E um filho sim tem o direito de pedir ao pai que ele faça, chamar a responsabilidade do pai. O filho sim tem o direito. É uma inversão de papéis. É uma inversão de papéis. Mas se os nossos pais não estão se comportando como adultos, cabe a nós pedir a eles esse comportamento. É lamentável. Esse processo de imaturidade cada vez mais crescente em nosso meio, as pessoas estão se casando muito imaturas, estão estabelecendo famílias, vínculos familiares muito cedo, sem nenhuma maturidade. Isso tem prejudicado demais. Isso tem feito com que cada vez mais as nossas estruturas sejam frágeis e fiquem fragilizadas e gerando outras estruturas frágeis. Porque um filho que não teve o aconchego de uma família, que não aprendeu a construir essa harmonia no dia a dia pela colaboração, porque o modelo familiar é de colaboração. Todo mundo precisa colaborar um pouco. Até financeiramente. Me lembro, lá em casa sempre foi assim. Um filho pagava a água, um filho pagava a luz, o outro ajudava a comprar a alimentação, alguém pagava o açougue, era assim. É justo. A colaboração faz com que a gente se sinta parte integrante do todo. Mas não é só financeiramente, não. É a colaboração afetiva. Como é que eu posso colaborar afetivamente para minha casa ser uma casa feliz? Como é que eu posso fazer para que o meu lar seja um ambiente harmonioso? Eu não posso esperar isso só do outro. Eu tenho uma parte que me cabe. Seria uma imaturidade da minha parte dizer que os outros construirão um lar feliz para mim. E que eu tenho o direito de soltar todas as minhas farpas, todas as minhas ferpas. Não. Não é assim que funciona. É a colaboração. Eu colaboro para que o meu lar seja harmonioso. O meu pai colabora. E aí que é interessante, minha gente. Imagina, às vezes você tem os filhos todos no espírito de colaboração e um pai lá desgarrado, fazendo tudo como se fosse uma criança de 2, 3 anos, sem nenhuma responsabilidade, sem nenhuma consciência. Está na hora de a gente acordar. Qual é a colaboração que você dá do ponto de vista afetivo à sua família? Como é que você ajuda a sua família a ser mais harmoniosa? Qual é a parte que lhe cabe neste milagre de fazer um lar ser feliz? Se a gente não se responde com sinceridade a essa pergunta, a gente fica alheio ao nosso papel. Quando a gente responde com sinceridade a essa pergunta, a gente tem a possibilidade de analisar o nosso jeito de ser. Qual é o meu papel? Como eu colaboro afetivamente na harmonia do meu lar, para a harmonia do meu lar? Aí você entra no coração desse evangelho que nós começamos o programa hoje, que é justamente o espírito cristão, que é esse que me faz estar o tempo todo na busca de construir harmonias ao invés de semear ódios. O espírito cristão precisa perpassar as nossas relações humanas. Essa regra que o evangelho me coloca e que é tão difícil de ser alcançada: dar a face quando alguém nos bate, devolver o bem àquele que nos faz o mal.
dizer palavras benditas àquele que nos amaldiçoa. Essa regra, quando ela é assumida dentro de casa, você pode ter certeza que ela é profundamente revolucionária. Porque o mundo que nós queremos transformar começa dentro do nosso coração. E se o nosso coração está transformado, a nossa família também será transformada por ele. Derrame o Deus Todo-Poderoso sobre o nosso coração, sobre a nossa vida, a sua bênção. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até a semana que vem, se Deus quiser.